Gente, o culto é sobre Jesus. Não é sobre um que vem aqui em cima pregar. Não é sobre aquilo que eu tenho para dar, porque eu não tenho. E aquilo que tenho pouco é dele. Amém? Então, por favor, eu peço que não fale com ninguém. Queira algo de Deus. Sabe? O tema hoje, queria que colocasse o tema. É um tema urgente. Uma vida, uma chance. Você sabia que a nossa vida, ela passa muito rápido? Sim ou não? Muito rápido. É assim, ó. No piscar de olhos, passou a vida. Foi ontem que eu tinha 14 anos e eu conheci Jesus e fiquei apaixonada. Até hoje eu estou com o Senhor. Mas eu já faço 30 anos e eu não tenho problema nenhum com isso. Faltam 2 anos para 30. Mas passou rápido, sim ou não? A sua vida também vai passar. Porque ela é muito breve, passageira. E eu vi aqui agora que eu sei que tem corações que têm fome de Jesus. De verdade mesmo. Eu sei que tem um povo que é louco. Assim, que você olha e você julga e você diz: que loucura é essa? Vote. Esses são aqueles que são indiferentes. Que senta, olha aquele mover, ou vê o outro que está aqui orando, ou então aquele que está tocando. Que pena, porque Deus, Ele tem algo para você, algo maior. E eu não ia falar disso, porque eu fico chateada, não com você, mas com uma postura que muitas vezes eu tenho de ficar sentada, salva e satisfeita. Enquanto Deus tem algo grande para mim, um prato diário para mim, um pão novo todos os dias para mim. Então é hora de acordar. É hora de despertar. Isso não depende do pastor Marcos e da pastora Cristiane. Eles estão buscando a Deus há anos. Não param. E a gente até elogia. Uau, eu quero ser como eles, mas não pago o preço para ser igual a eles. Para ter uma busca diária como a deles. Não coloquei nada aqui, viu? Mas eu sinto Deus assim, sabe? Despertando a gente. Nós precisamos, além de olhar para o outro que queima, fazer o mesmo e parar de julgar. Parar de dizer, isso aí é charminho. É não. Ele procura e ele acha. Jesus que é precioso. Deus tem para você o pão novo todos os dias. Amém. Vamos agora para a palavra. Eu queria orar de novo. Para que Deus toque mesmo no nosso coração. Para que o Senhor mesmo ministre no seu coração. Eu oro para que Deus Ele faça algo diferente em você. Que você saia daqui hoje. Eu estou torcendo para que você não saia assim. A palavra foi muito boa. Não, eu quero que você saia daqui um miserável. Eu quero que você saia daqui sentindo assim. Deus, eu sou tão miserável. Eu sou tão ruim que eu preciso de Ti. Por favor, Deus. Eu preciso que o Senhor me toque, por favor. Eu sou indiferente, eu sou inconstante. E eu preciso de Ti, por favor, Deus. Eu estou torcendo para que Deus faça algo. Sabe? E esses dias faz uns dias que eu ando com um pouquinho de estresse. Vou ser bem clara, né, com vocês. E eu andava assim, incomodada, com estresse. Eu dizia, Tiago, hoje eu estou estressada. Felipe, hoje eu estou estressada. O que é, menina? Eu não sei. Mas eu fui orar. E eu soube que era. E Deus disse a mim, eu estou inconformada com a minha vida de busca.
algo assim, ó, explodindo. Porque eu sei que Deus tem algo para mim, algo mais além. E eu sei que eu não vou fingir aqui, dizer que eu estou no nível que Deus quer que eu esteja, porque eu não estou. E isso eu fiquei chateada. Porque assim, quando eu fico chateada, eu fico séria, mas o estresse é mais por dentro. E eu fico inquieta. Inquieta porque eu sei que Deus tem algo e eu quero dizer sim ao Senhor. Quando eu não senti nada, eu quero dizer sim, Senhor. Eu quero o Senhor, mesmo que eu não esteja sentindo. Amém. Quem aqui quer mais de Deus? Quem aqui quer sair daqui acabado? Meu Deus, poucas pessoas, e é sobre isso que eu vou falar. Mas eu vou dar uma chance. Quem aqui quer sair daqui acabado por Deus? Ministrado pelo Senhor? Triste? Quem quer sair daqui triste? Amém. Porque é muito fácil vir aqui falar sobre algo que é bom. Não é verdade? Amém. Todo mundo levanta a mão e é feliz. Eu vou ser próspera. Eu vou ter uma casa, eu vou ter um casamento maravilhoso. Eu vou ter um emprego top, um concurso bom. Deus diz que você vai ser muito próspero. Aleluia. Eu saí daqui hoje alegre porque Deus me disse que eu vou ser próspero. Que Deus diga hoje que você é um miserável, que você precisa dele. Amém? Quero que vocês abram em Tiago 4:14. O tema você já sabe, que é uma vida, uma chance. Peço que todos abram. Amém? No entanto, não sabemos o que sucederá amanhã. O que é a vida? Sois como um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois desvanece. Ou seja, depois desaparece. Temos um único tempo, uma única chance para a gente fazer escolhas eternas. Uau! Escolhas eternas. Aqui para mim. Poucas pessoas querem fazer escolhas eternas. Não pense em outra pessoa, pense em você mesmo. Porque escolhas eternas, elas precisam de renúncia. Para a gente renunciar. Poxa, para a gente pregar isso é muito fácil. Discipulado, falar para o outro discípulo, você precisa renunciar. É fácil, sim ou não? Mas e a prática? Saiba que isso são escolhas eternas. Oh, como eu preciso, gente. Olha, eu não estou aqui. Não assim, veja assim. Tá dando lição de moral. Não. Eu sou a pior. E eu preciso de Deus. Como eu preciso de Deus. Então eu sinto de Deus que é uma urgência para nós, como igreja do Senhor. É uma urgência. Acorda, igreja, acorda. É uma chance, uma vida. Não é um ensaio de uma vida. Não existe vida após essa. Só com Jesus, né? Não existe outra chance. Não é um ensaio. Então a gente precisa parar de brincar de ser cristão. Precisamos parar porque o dia passa muito rápido. Os dias passam muito rápido. E os dias passam tão rápido que eu fico ou perto dele ou longe dele. E até tem outras pessoas, infelizmente, sim, essa palavra não é para gente que não conhece a Deus. Essa palavra é para os crentes. Certo? Pronto. O dia passa tão rápido. Os dias e anos passam tão rápido que eu fico mais perto de Deus ou eu fico mais longe daquilo que Ele tem para mim. Isso não é forte. Então, tem aqui gente com 30 anos. Tem aqui gente com 15. Tem aqui gente com 50 anos. Tem gente aqui com 60 anos. Você vai dar a sua vida mesmo para Ele quando? Viver aquilo que Ele tem quando?
Tem uns ainda que pensam, quando eu ficar velho, aí sim eu vou orar, buscar, saber aquilo que Ele tem para mim. Mas e se não der tempo? Porque a gente vive andando assim, ó. Eu vou viver até 90 anos. Minha gente, tem gente que morre com uns 15 anos. Tem gente que morre antes. Eu estou viva hoje e você também está. Daqui a meia hora eu não sei e pode não dar tempo. Isso é muito sério. Meu Deus, e o Senhor chama você hoje. E você não tem desculpa nenhuma diante de Deus para dizer, eu não sabia. Eu não sabia nem orar. Eu não sabia que eu era para orar, fazer tempo a sós com Deus. Eu não sabia. Mentira. Porque os nossos pastores e a nossa liderança, principalmente a pastora Cristiane, ela prega todos os domingos, um domingo sim e outro não. Ou seja, quando ela está aqui, ela fala sobre tempo a sós com Deus. Sim ou não? E por que a gente não faz? Por quê? E o Senhor chama a gente, porque o Senhor, Ele é bom, sim ou não? O Senhor é muito bom, o Senhor é maravilhoso e Ele nos dá uma chance hoje. Que bom que eu tenho uma chance hoje de ir para casa e dizer a Deus, hoje foi forte, viu Deus? Eu preciso mudar, por favor, toca no meu coração. E faz muitos dias, desde que Bia disse a mim, que, amiga, eu estava tão mal que, assim, eu não estava mal, mas eu estava meio assim, mas eu fui orar. Eu fui orar sim. E a presença de Deus veio. E ela orou assim, que isso se estenda, que isso se estenda. Eu não sou besta, eu peguei para mim, que isso venha para mim, que isso se estenda a mim. E se estendeu, porque desde aquele dia eu estou inconformada com a minha vida, com Deus. E que isso se estenda, que isso se estenda. Amém? Então temos uma vida. E a gente não pode brincar, porque ela é curta demais. Sabe? A gente só sabe disso, que a vida é curta, quando a gente vai aonde? Oi? No velório. A gente não fica dia a dia assim, a minha vida é curta, misericórdia. A minha vida é curta, meu Deus do céu. A vida é curta. Fica assim? Não, não fica assim. Mas quando a gente vai para um velório, a gente fica triste e diz, poxa, realmente, a vida é muito curta e eu preciso correr. Porque até agora eu não fui intenso. Mais uma vez, a vida é muito curta. E o tempo, ele está desabando em nós. Desabando, correndo. E o problema é, sabe o que? É só um só. Falta de posicionamento. Não é o líder de célula. Não é o discipulador que te posiciona. Não é pastor Marcos, pastora Cristiane. Não é o Senhor. Porque aquilo que Deus fez, Ele deu o seu filho para morrer numa cruz. Hello! Que Deus desperte a igreja. O que Deus tinha para fazer, Ele fez. Ele deu o seu filho único para mim e para você. E o posicionamento é meu e seu. Ou seja, a gente precisa conhecer Jesus. E eu descobri, quase não sai, que eu não conheço muito Jesus. Meu Deus, uma supervisora falando isso. É, uma supervisora. Eu não conheço Jesus tão bem assim. Você conhece? Não conhece. Você não sabe quem eu sou, Dani. Eu oro tanto, não basta só orar, sabia? Mas enfim, isso aqui eu vou falar em outro momento. Mas
a igreja, ela está indo para onde? A igreja está indo para onde? Porque é tão ativista, correndo, fazendo as coisas que nem sabe quem ela é. Faz uma coisa, a Fire, eu vou servir aqui na Fire. Não, a mídia. Não, o louvor. Não sabe quem é. Não sabe para que ela está aqui. Irmãos, para você saber quem você é, um mês sabendo quem eu sou. Não precisa. Minha gente, basta um tempo a sós com Deus. Com o coração contrito. Dizer, Deus, eu não sei quem eu sou, me mostre quem eu sou. E o Senhor pode falar quem você é. Então, para onde a igreja está indo? Para onde? Meu Deus. Mas Deus é bom. Porque ainda temos uma chance. Hoje, amanhã eu não sei. Mas temos hoje. E o Senhor, Ele ama tanto a igreja do Senhor, que Ele sempre dá chance. Sempre dá chance. A você que é crente há tantos anos, por favor, tenha vergonha. É isso mesmo, tenha vergonha. Fique triste em ouvir isso. Fique desesperado. Assim, ó. Meu Deus, eu preciso de ti, porque aquilo que ela está falando não é verdade. Meu Deus, 30 anos passaram de crente. Aleluia. Mas Deus não quer que você seja crente. Deus quer que você seja filho. Há uma diferença muito grande. Meu Deus. Eu vejo o Abner aqui, novinho. 15 anos, 16 anos, queimando por Deus. Só assim, ó. Só no Shaba. Eu olho para ele e digo, Deus, eu quero também. Quero também. Ah, Dani, mas eu estou muito velha, não sei o quê. Eu estou velho. Meu filho, velho é o capeta. Ainda há uma chance de entrar no quarto, contemplar Jesus, porque nascemos para isso. Se você acha que você nasceu para um ativismo, meu Deus do céu, você está totalmente perdido. E outra coisa, Pastor Marcos e Cristiane não têm a intenção de vê-lo louco, correndo, fazendo as coisas de um lado do outro, coisas que Deus disse a você que não fizesse, ou disse, eu não disse que faça. Peraí, que foi um trava-língua agora. Vamos lá, de novo. Fazendo coisas que Deus não mandou. E você fica enrolado fazendo as coisas. E isso aí mostra, sabe o quê? Vazio de Deus. Todo excesso esconde o vazio. Então pare com isso. Pare com isso. E se levante. Viva aquilo que Deus tem. Pare de querer ser os outros. Pare de querer, oh Deus, o outro é assim, o problema é do outro e de Deus. Seja você mesmo intenso em Deus. Olhe, confesso que teve uns meses atrás que eu estava assim, meu Deus, eu estou meio capenga, xoxa, manca. E Deus disse, eu não criei você para isso. Você é ousada, minha filha. Você não é assim, quietinha. Você não é assim para ficar. Você é ousada. Você é aquela menina que renuncia. Você lembra? E eu chorei porque eu não era mais assim. Porque aos 14 anos, 15 anos, ai, meu Deus, eu deixava tudo por ele. E eu, como eu dizia, manhã de 3 a 4 horas, não quero falar com ninguém. Mesmo se Messia vier aqui, porque Messia ia muito lá em casa. Messia vier, não me chame. Porque ele era a minha prioridade real. E ele quer ser a sua prioridade. Amém.
Ele quer ter um encontro com você. Porque Ele também sabe que o tempo é muito curto. E Ele está assim, ó. Eu estou aqui. Eu estou aqui. E a gente que precisa dEle está assim. No ativismo. Pensando que Deus está vendo que está o máximo. O máximo para Deus é que você tem um relacionamento com Ele. Isso é o máximo para Ele. Isso é assim, ó. Uau, ela me ama. Ele me ama. Isso é o máximo para Deus. Pare de ser carente. Ou melhor, paremos de ser carente. E mais uma vez, a nossa vida, ela é muito breve. Ela é passageira. E a gente precisa se levantar enquanto tem tempo. E eu sei que é forte isso que eu vou dizer. E até temo falar isso. Que algumas pessoas, elas se enganam pensando que são amigas de Deus. Mas elas não são amigas de Deus. Não pense que um Shaba, uou, Deus, é mais que isso. Ser íntimo de Deus é mais que um Shaba. É mais do que é mais do que uma unção. Oh, irmãos, Deus sabe do nosso coração. Deus sabe que nós somos fingidos muitas vezes. Mesmo que você diga a mim, eu não sou fingido. Fingimos para nós mesmos, enganamos a nós mesmos que temos raízes profundas, que ouvimos a voz de Deus quando não ouvimos. Felipe falou quarta-feira aqui, que muita gente fala, Deus falou comigo, será que falou? Isso é muito forte. O tempo é urgente e não há tempo para brincar ou então deixa para amanhã. Que triste. Que triste. Pense agora comigo. Um crente que ama Jesus, entre aspas, que ele lidera a célula, discipula 5 pessoas, está ativo na obra do reino de Deus, mas não tira tempo a sós com Deus. De vez em quando, de 15 em 15 dias, todo sábado, porque tem célula, e só faz porque o discipulador pergunta, está fazendo tempo a sós com Deus? No dia que esse indivíduo, que pode ser eu e você, falecer, morrer, Deus vai dizer, sabe o que? Licença, eu não vos conheço. Eu não conheço você. Mas Senhor, eu servi na célula. Eu fui um discípulo tão bom. Ah, Senhor, mas eu fiz tantas obras para Ti. Não importa. Isso não pesa. Porque até os anjos vinham e iam fazer. Mas nós temos a honra disso. Mas o principal não são obras. Não são obras. É o nosso coração rendido a Ele. É conhecendo Jesus. É a igreja queimando por Ele. E parando de ser indiferente a Ele. Meu Deus, isso é muito cansativo. Porque se eu fosse Deus, eu dizia, vão tudo para o inferno. Mas graças a Deus que Deus é bom. Que Deus não é Deus Pai, não é humano. Não tem um coração humano. Que o Senhor gere isso em nós, uma tristeza profunda, um arrependimento de obras que foram vãs, obras, sabe, de uma vida corrida e vazia.
Porque lembre-se que uma vida corrida só mostra que você é carente e vazio de Deus. E Deus criou o homem para conhecê-lo. Olhe, Deus criou você para conhecê-lo. Não foi para prosperar. Não foi para ser um pastor. Não foi para cantar aqui em cima. Não apenas para isso. Deus te fez para Ele. Para ter um vínculo com Ele. Para ser amigo de Deus. E é tão bom. Eu lembro de uma vez que eu estava orando. E eu tinha 15 anos por aí. E eu disse antes a Deus: Deus, eu chego em casa, acho que chego no quarto às 3 horas. E eu marquei com Ele a hora. Gente, quando eu cheguei lá e eu abri a porta do quarto, Ele já estava lá. Tava uma presença preciosa. Não tinha ninguém aqui, ó. Tocando, cantando, não tinha ninguém. Mas tinha um coração contrito e quebrantado. Mas será que a gente tem esse coração ainda? Ou a gente tá aqui, ó. Eu vi aqui, foi lindo isso aqui que teve. Um mover de Deus. Isso é muito bom, sim ou não? Veio a presença. Isso é um pouquinho do céu. Isso é um pouquinho do céu. Deus tem muito mais. Você pode ficar assim no quarto, ó. Meu Deus, o que é isso, Senhor? Para, senão eu vou morrer. E eu preciso disso. Eu preciso do Senhor. Eu preciso disso. E a essa pessoa que tinha uma célula, buscava, fazia muitas obras e orava de 15 dias ou de vez em quando. O crente inconstante. Aquele lá, eu e você. Se ele falecer hoje, vai ser muito triste. Por quê? Ele vai perder o céu. Ele vai para o inferno. Que triste! Ele vai queimar no inferno. Isso não é o triste. O triste, lamentável, é que ele vai passar uma eternidade longe daquele que o criou. Para todo sempre você não vai ter mais comunhão com Deus. E não haverá outra chance, porque Jesus já veio. Entendeu? O triste é esse. A eternidade longe de Jesus. Meu Deus, que triste. E que Deus fale isso com você. Que Deus abra o seu coração, os seus olhos. É por causa de Jesus. Jesus é a causa. Porque dele e por ele são todas as coisas. Como precisamos conhecer Jesus. Como precisamos conhecer você, Jesus. Alinhe o nosso coração, Jesus. Inquiete o nosso coração, Jesus. Meu Deus, eu oro por lágrimas aqui. Um coração quebrado, contrito, arrependido. O homem é como um sopro. Seus dias são como uma sombra passageira. Deste os meus dias o comprimento de um palmo, e a duração de minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Eu e você não passamos de um sopro. O homem é como um sopro e os seus dias como sombra passageira. Salmo 144, 4. E esses versículos mostram que a nossa vida vai passar rápido. Dani, você está falando muito que a nossa vida vai passar rápido. É porque ela vai passar rápido. E isso é uma mensagem de urgência.
para a igreja brasileira, para nós do CCA, para você. Ensine isso a outras pessoas. Fale mais sobre isso. Viva mais isso. Precisamos viver mais isso. E essa foi a introdução. Pois é. Preciso correr. Precisamos conhecer Jesus. Mas como conhecer Jesus? Como? Você já sabe. Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai que está em secreto. E o pai que está em secreto te recompensará. E Deus criou o homem para isso, para se relacionar. E o Senhor, Ele espera isso de nós. Porque a busca não é para ter alguma coisa dele. A busca não é interesseira. Quanto tempo faz que você ora a Ele para ter Ele? Ah, não, porque eu vou casar e eu tenho alvos porque eu ainda não tenho uma casa. Ah, porque eu ainda não tenho isso. Bobagem, isso aí é uma coisa. Isso é um detalhe. Mas se nós buscarmos Jesus, por causa de Jesus, a gente vai ter tudo. Quanto tempo faz que você senta com Ele e diz: Jesus, olha, a coisa tá complicada, mas eu quero amar o Senhor. Eu vejo que eu não amo mais o Senhor como antes. Eu vejo que eu não me entrego como antes. Eu sei disso, Jesus. Quanto tempo faz? Você lembra que quando você entrava no quarto, você folheava João, Mateus, Marcos, João, você folheava e você lia a palavra e você só chorava? Você lembra disso? Ninguém lembra? Ave Maria, Ave Maria Gospel. Ave Maria Gospel. Ave Maria, porque é uma deixa pra lá, isso não é importante. Mas quanto tempo faz? Porque nessa vida, o mais precioso é isso. Não é namorado. Não é pai e mãe. Não são amigos. Não é um emprego, não é um concurso, não é ganhar bem. Isso tudo é bom. Mas o precioso é Jesus. Eu nasci para Ele, você nasceu para Ele. Ai, Jesus ama tanto você, que Ele é apaixonado por você. É tanto que nós falhamos e Ele perdoa, porque Ele ama você. E existe algo dentro de nós que clama por algo maior. Que Deus mesmo pôs isso em nós. Clama por algo maior, que é Jesus. Há uma fome e uma sede, por isso que agora tem festa, né? E lá está lotado, porque o povo está com fome, mas estão no canto errado, na fonte errada. Mas eles estão com fome de Deus, sim. Só não sabem. Assim, tem uns que sabem, viu? Tem uns que sabem. Mas a maioria, espero, meu Deus, que seja, que não sabem. Mas existe uma fome por Ele. Aproveite essa fome por Ele. Toda quinta, de 2 às 3:30, eu, Gabi, Raniele e outras moças,
a gente vem para cá para a gente ler e orar. Só moças. E teve uma a quinta-feira passada, a outra. A gente veio orar aqui nessa sala 5. E nós viemos orar. E nós lemos 2 Timóteo 3. E nós lendo, falando e orando. Lendo, falando e orando. Quando chegou no verso 5, a presença foi tão forte que a gente não lia mais, só chorava. E Raniel chegou às 3 horas da tarde, eu acho. E ela abriu a porta. E quando ela abriu a porta, ela chorou. Porque a presença de Deus estava. A presença palpável. E a gente saiu daqui dizendo: Ele veio. Ele veio. Ele veio. Passada, meninas, Ele veio. Era só isso. Porque Deus não resiste a um coração contrito. O Senhor veio e eu fiquei encantada. Eu fiquei, meu Deus, eu quero mais, preciso de mais. E quando Deus vem, a gente diz, a gente é miserável mesmo, né? Raniel dizendo, nós precisamos tanto de Deus. Porque Ele veio, gente. E quando Deus vem e toca no nosso homem interior, acabou-se. Quem aqui deseja por mais de Deus? Amém. Que esses dias sejam dias de busca. Deus, Ele deseja despertar você, o coração. Eu e minhas meninas, e eu sempre digo, meninas, vamos buscar. Vamos buscar juntas o Senhor. Sempre, sempre, meninas, vamos buscar o Senhor. E pode ver que as meninas são moças que buscam. Não por mim, porque eu não sou nada e eu preciso de Deus. Mas é que a gente sabe que a gente precisa de Deus. Aproveita essa fome de Deus e põe na fonte certa. E busca o Senhor. Amém. Quero que você fique de pé. Que o Senhor gere mais fome de Deus por nós. Mais fome de Deus em nós. Que o nosso coração venha doer por Ele. Como a gente canta. Que o Senhor transforme um coração fingido por um coração que ama de verdade. Senhor, toca no nosso coração essa noite, por favor. Precisamos totalmente de Ti. Precisamos do toque do Senhor. Traga arrependimento.